Tem dias em que a alma espera um sinal evidente, quase incontestável, algo que resolva a dúvida de uma vez, que traga uma resposta direta, que faça o coração dizer sem hesitação: agora Deus falou comigo. E enquanto esperamos esse momento forte, claro, quase extraordinário, deixamos passar aquilo que já começou a se mover dentro de nós de forma silenciosa. Um incômodo que não vai embora, uma sede de paz que o mundo não consegue acalmar, um desejo discreto de voltar, de recomeçar, de se aproximar de Deus sem nem saber direito como. Talvez você tenha chegado aqui assim, carregando cansaços que ninguém vê, tentando entender por que seu coração anda tão inquieto, tão sensível, tão tocado por perguntas que antes pareciam adormecidas. E talvez o que você chama de confusão não seja ausência, talvez não seja distância, talvez seja justamente o contrário. Talvez, sem perceber, você já esteja sendo chamado. Hoje, vamos nos colocar diante dessa palavra com calma, porque há chamados de Deus que não fazem barulho, mas mudam tudo. No capítulo 6 de São João, Jesus está conduzindo o povo a uma compreensão mais profunda da fé. Depois da multiplicação dos pães, muitos o procuram, mas nem todos perceberam ainda quem ele realmente é. E então o Senhor revela algo que toca o mais íntimo do coração humano. A aproximação com ele não nasce apenas do esforço da pessoa, mas da ação silenciosa do Pai, que atrai, ensina e conduz. Hoje, o Evangelho nos convida a reconhecer que Deus pode estar agindo em nós antes mesmo de sabermos nomear o que estamos sentindo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Há uma dor silenciosa em quem ama a Deus, ou ao menos deseja amá-lo, mas carrega a impressão de estar longe. Não porque tenha rompido totalmente, não porque tenha deixado de crer por completo, mas porque já não sente clareza, já não percebe direção, já não consegue distinguir se o que se move dentro de si é cansaço, medo ou graça. E é justamente aqui que o Evangelho de hoje toca com delicadeza. Jesus não começa dizendo que o caminho até ele depende apenas da força humana. Ele revela algo mais profundo, mais humilde, mais consolador. Antes de qualquer passo nosso, existe um movimento do Pai em nossa direção. Isso muda tudo, porque retira do coração o peso de achar que a fé nasce apenas do esforço, da disciplina perfeita ou de uma emoção intensa. Há pessoas que sofrem por se julgarem frias, distraídas, tardias demais para Deus. Mas talvez o que elas ainda não perceberam é que essa inquietação que não passa, esse incômodo com a própria vida, esse desejo de paz mais verdadeira já podem ser sinais de que o Pai está atraindo em silêncio. Nem todo chamado chega como clarão. Às vezes ele chega como sede, como saudade, como uma luz mansa tentando encontrar espaço dentro da alma.
Uma das dores espirituais mais profundas é a sensação de que Deus ficou longe e de que, para voltar a Ele, seria preciso primeiro arrumar a própria vida por inteiro, vencer todas as fraquezas, colocar a casa interior em ordem e só então se aproximar. Muita gente vive assim, adiando o reencontro com Deus porque se sente inadequada, cansada demais, ferida demais, pecadora demais. Como se a proximidade com Jesus fosse um prêmio para quem já conseguiu se recompor sozinho. Mas o Evangelho de hoje desfaz com ternura essa ilusão pesada. Jesus não diz que o homem chega até ele apenas quando está pronto. Ele diz que ninguém vem se o Pai não o atrair. Antes da sua tentativa de voltar, já existe um amor indo ao seu encontro. Isso muda o lugar interior de onde a fé começa. A fé não nasce primeiro da performance, nem da força, nem da lucidez perfeita. Ela nasce como resposta a uma graça anterior, resposta a um toque que veio antes, resposta a uma presença que silenciosamente já estava trabalhando por dentro, enquanto a pessoa ainda se julgava perdida. Talvez você pense que começou a procurar Deus só agora. Talvez ache que esta aproximação nasceu porque alguma dor apertou mais, porque a ansiedade cresceu, porque a solidão pesou, porque a consciência se inquietou. Mas, na verdade, antes mesmo de você pensar em Deus, Deus já pensava em você com amor paciente. Antes mesmo de você querer mudar, algo já estava sendo movido no mais escondido do seu coração. E é por isso que certos movimentos interiores merecem ser olhados com reverência. A vontade sincera de mudar de vida, o incômodo com atitudes que antes pareciam normais, o desejo de silêncio em meio ao barulho, a saudade de rezar, a necessidade de recomeçar. Nada disso precisa ser desprezado como mera emoção passageira. Muitas vezes é o Pai atraindo. Muitas vezes é o céu abrindo uma fresta no coração para que a alma volte a respirar de outro modo. O sol não espera que os olhos se abram para começar a iluminar. Ele nasce primeiro, e só depois, pouco a pouco, a pessoa percebe que a claridade já estava ali. Se essa palavra está tocando você, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração. Será um gesto simples, mas cheio de sentido, como quem responde baixinho: Senhor, se já estás me chamando, eu não quero passar por ti sem perceber. Existe um modo silencioso de se afastar de Deus que nem sempre nasce da revolta. Às vezes nasce da distração. A pessoa continua vivendo, trabalhando, resolvendo problemas, cuidando de todos, carregando preocupações, mas vai se acostumando a só reconhecer Deus no que é extraordinário, e enquanto espera algo grandioso, deixa de notar os pequenos convites que se repetem no cotidiano. Um remorso que pede reconciliação, um cansaço que pede pausa, uma tristeza que revela sede de sentido, um desejo simples de voltar a rezar. Deus muitas vezes passa assim, sem alarde, sem se impor, sem competir com o ruído do mundo. O coração humano, porém, costuma criar uma exigência perigosa, a de só levar a sério aquilo que produz emoção intensa, como se a presença de Deus dependesse de sentir muito, como se o céu só estivesse perto quando há lágrimas, arrepio, consolo imediato ou uma clareza fora do comum. Mas o Evangelho de hoje nos desloca dessa lógica. O Pai atrai, e essa atração nem sempre vem acompanhada de emoção forte. Às vezes ela vem como uma insatisfação que não se explica, uma pergunta que retorna, uma paz que falta justamente onde antes havia acomodação. Há desconfortos que não são apenas cansaço emocional, há inquietações que são espirituais, há incômodos que já são um toque da graça tentando acordar o que ficou adormecido. Muita gente percebe, em algum momento, que precisa mudar de vida. Percebe que certos caminhos estão secando a alma, ferindo relações, roubando a paz, endurecendo o coração. Mas mesmo percebendo, adia. Não por falta de luz, mas por resistência.
porque mudar exige atravessar renúncias, pedir perdão, rever prioridades, soltar controles, admitir feridas. E então a pessoa diz a si mesma que ainda não entendeu direito, quando no fundo já entendeu o suficiente para começar. Nem sempre o problema é a ausência de clareza. Às vezes é medo do que a clareza vai pedir. Deus não arromba a porta. Ele bate. Bate com delicadeza, bate com constância, bate no íntimo. E essa batida pode chegar como uma palavra que permanece ecoando, como um vazio que nenhum excesso preenche, como uma percepção insistente de que a vida não pode continuar do mesmo jeito. O perigo não está apenas em rejeitar Deus abertamente. O perigo muitas vezes está em ir adiando a escuta até que a alma se torne menos sensível. E ainda assim, a misericórdia de Deus continua próxima, esperando o momento em que o coração, cansado de tanto ruído, finalmente reconheça que aquele toque leve já era o início de um encontro. Há uma verdade muito delicada nas palavras de Jesus. Deus ensina. Mas nem sempre ensina do modo como imaginamos. Muitos esperam uma voz exterior, uma resposta pronta, uma direção quase audível, e sofrem porque não experimentam isso com clareza. No entanto, o Evangelho abre diante de nós um horizonte mais profundo. O Pai também ensina por dentro. Ele forma o coração no silêncio, amadurece a consciência, ilumina aos poucos aquilo que antes parecia confuso. Seu ensinamento nem sempre chega como explicação imediata. Muitas vezes chega como percepção, como discernimento que nasce devagar, como luz mansa que vai separando dentro de nós o que traz vida e o que nos afasta dela. Ser ensinado por Deus exige sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade não é privilégio de alguns poucos. Ela vai sendo cultivada na medida em que a alma volta a ficar disponível. Há pessoas que olham para a própria vida e pensam que Deus nunca lhes falou, quando, na verdade, o que faltou não foi presença divina, mas espaço interior para perceber. Porque o coração também perde sintonia. A pressa endurece, o excesso de informação confunde, a ansiedade ocupa os pensamentos com tanta força que tudo o que é sutil parece fraco demais para sobreviver dentro de nós. E, no entanto, Deus continua falando num registro que não violenta, que não invade, que não grita para se impor. Por isso, uma das grandes pobrezas do nosso tempo não é apenas o barulho ao redor, mas o ruído interior. A gente cansada por fora e saturada por dentro. Gente que já não consegue permanecer alguns instantes em silêncio sem se sentir desconfortável. Gente que vive reagindo a tudo, mas quase não consegue acolher nada. E quando a alma vive assim, a voz de Deus não desaparece, mas fica mais difícil de ser reconhecida. Não porque ele se afastou, mas porque o coração perdeu por um tempo a delicadeza da escuta. Como um rádio fora de sintonia, a mensagem continua sendo transmitida, só que o chiado ocupa o lugar da clareza. É por isso que o silêncio verdadeiro tem tanto valor espiritual. Não apenas a ausência de som, mas aquela pausa interior em que a pessoa já não tenta controlar tudo, já não foge de si mesma, já não preenche cada vazio com distrações. Nesse espaço, pequenos movimentos se tornam perceptíveis. Um apelo à reconciliação, um freio diante de uma escolha precipitada, um desejo de pureza no meio da desordem, uma necessidade de descanso em Deus. Ser ensinado por Deus é também isso, começar a perceber que o invisível não é ausência. O invisível, muitas vezes, é justamente o lugar onde o Pai está trabalhando com mais profundidade. Há um ponto muito sensível no caminho espiritual. Perceber que Deus chama, consola, mas também desinstala. Durante certo tempo, a pessoa até deseja ouvir uma direção do céu, sentir que não foi esquecida, notar que existe um sentido maior atravessando sua história. Isso traz alívio, esperança, consolo,
Mas o evangelho de hoje não para no chamado. Jesus vai além e diz: Eu sou o pão vivo descido do céu. Isso significa que ele não apenas acena de longe, não apenas desperta a consciência, não apenas convida com palavras interiores. Ele se oferece, ele se dá, ele se torna alimento para sustentar uma existência nova. E é justamente aí que o coração percebe que acolher o chamado de Deus nunca é apenas entender alguma coisa. É permitir que a própria vida comece a mudar por dentro. Muitas vezes, a alma quer a consolação do chamado, mas sem a travessia da transformação. Quer saber que Deus está perto, mas sem rever escolhas. Quer sentir paz, mas sem enfrentar aquilo que rouba a paz. Quer luz, mas sem abrir mão do controle. E, no entanto, o pão que Jesus oferece não serve apenas para confortar. Ele serve para alimentar um modo novo de viver. Quando Cristo se apresenta como pão vivo, ele revela que a comunhão com ele não é decorativa, não é superficial, não é um detalhe espiritual colocado sobre uma vida que continua igual. Quem se alimenta de Cristo começa pouco a pouco a ser sustentado por outros critérios, por outra sede, por outra direção interior. É por isso que tantos reconhecem o chamado de Deus, mas resistem ao que vem depois. Porque ser transformado toca áreas que a pessoa gostaria de manter intactas. Toca hábitos antigos, toca vínculos desordenados, toca palavras que precisam ser revistas, perdões que precisam amadurecer, decisões que já não podem mais ser adiadas. E isso assusta, nem sempre por maldade, muitas vezes por fragilidade. Há quem prefira permanecer numa fé comovida, mas não convertida, tocada, mas não disponível, sensível, mas ainda fechada onde mais precisaria se abrir. Só que Jesus não nos atrai para nos deixar no mesmo lugar. Ele nos atrai para nos dar vida. Por isso, responder ao chamado de Deus nem sempre será viver um grande momento de emoção. Quase sempre será algo mais humilde e mais verdadeiro. Será uma decisão pequena, porém fiel, um limite que finalmente é colocado, uma reconciliação que começa a ser desejada, uma pausa que devolve o coração a Deus, um retorno sincero à oração, um passo concreto de coerência com aquilo que já foi revelado em silêncio. O pão não transforma apenas porque é reconhecido, mas porque é recebido, acolhido, assimilado. Assim também é a graça. Não basta dizer que Deus falou, é preciso deixar que essa palavra se torne carne na rotina, critério nas escolhas, sustento no cansaço, direção no caminho. É assim que o chamado deixa de ser apenas uma inquietação bonita e se torna vida nova em Deus. No fim desta palavra, talvez a verdade mais importante não seja a de que você precisa correr atrás de Deus com mais força, mas a de que Deus já começou a se aproximar de você com uma delicadeza que talvez ainda não tinha sido reconhecida. O maior engano, muitas vezes, não é pensar que Deus se calou, mas confundir a forma discreta da sua presença com ausência. Nem sempre ele chega como impacto, nem sempre chega como resposta imediata. Muitas vezes ele chega como inquietação santa, como incômodo que desperta, como desejo de paz, como vontade de voltar a viver de um modo mais verdadeiro. Há momentos em que a pessoa acredita estar apenas cansada, quando na verdade está sendo atraída. Acredita estar apenas incomodada, quando na verdade está sendo visitada. Acredita estar apenas confusa, quando na verdade alguma luz já começou a separar por dentro o que alimenta e o que esvazia, o que aproxima da vida e o que seca a alma. Deus age assim com frequência, sem ferir a liberdade, sem violentar o coração, sem fazer barulho para competir com o mundo. Ele passa no íntimo, toca a consciência,
desperta pequenas percepções e espera com a paciência de quem ama de verdade que a porta se abra por dentro. Talvez por isso essa palavra tenha encontrado justamente um lugar sensível em você. Porque há coisas que o coração entende antes mesmo de conseguir explicar. Há chamados que não se impõem pela lógica imediata, mas se reconhecem pela profundidade com que permanecem. E quando Deus fala ao coração, nem tudo vem resolvido de uma vez. Mas algo se desloca, algo começa, algo pede resposta. Não uma resposta grandiosa, mas uma resposta sincera. Não um espetáculo espiritual, mas uma fidelidade humilde ao que já foi mostrado em silêncio. Por isso, talvez você não esteja perdido. Talvez esteja apenas no momento delicado em que o céu já começou a tocar sua vida e sua alma ainda está aprendendo a reconhecer esse toque. Há portas que não são arrombadas. Há portas esperam escuta, abertura, acolhimento. E talvez hoje o Senhor não esteja pedindo de você um sinal maior, uma emoção mais intensa ou uma certeza absoluta. Talvez Ele esteja apenas pedindo que você leve a sério os pequenos sinais que já estão diante de você. E é com essa verdade no coração que agora nós passamos da reflexão para a oração, porque aquilo que a palavra revelou precisa se tornar entrega, confiança e presença diante de Deus. Senhor Jesus, nesta hora de silêncio e de verdade, nós colocamos diante de Ti aquilo que muitas vezes nem conseguimos explicar direito. As inquietações que carregamos, o cansaço da alma, a sensação de distância, os medos escondidos, as culpas que pesam, a confusão interior, os desejos de mudança que tantas vezes adiamos. Tu conheces o coração por dentro. Tu sabes onde está a ferida, onde está a resistência, onde está a sede que ninguém vê. E se hoje o Pai já está nos atraindo para Ti, então não permitas que passemos por esse chamado sem reconhecê-lo. Dá-nos um coração mais sensível, mais humilde, mais atento. Quando a Tua voz vier discreta, não deixes que a distração a apague. Quando o Teu toque vier em forma de inquietação, não deixes que o medo nos faça fugir. Quando a Tua graça nos mostrar que algo precisa mudar, sustenta-nos com mansidão, para que não endureçamos por dentro. Ensina-nos a ouvir o invisível, a acolher o que é simples, a perceber que Tua presença nem sempre faz barulho, mas sempre traz verdade, paz e direção. Senhor, visita também a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos, aquilo que mais nos preocupa neste momento. Toca os que estão cansados, ansiosos, abatidos, feridos, confusos. Guarda aqueles por quem carregamos oração no coração. Dá descanso a quem não consegue repousar, luz a quem precisa decidir, consolo a quem sofre em silêncio, esperança a quem já estava quase desistindo. E faz-nos compreender que o Teu chamado não é para nos acusar, mas para nos erguer, nos alimentar e nos conduzir à vida. Tu és o pão vivo descido do céu. Sê o sustento da nossa fraqueza, a paz do nosso interior, a força mansa dos nossos recomeços. E que a partir de hoje a nossa resposta a Ti não seja feita apenas de emoção passageira, mas de fidelidade, de confiança e de pequenos passos vividos com amor. Nós nos colocamos diante de Ti com tudo o que somos e com tudo o que ainda estamos aprendendo a entregar. Permanece conosco, Senhor. Fala ao nosso coração e não nos deixes viver distraídos da Tua presença. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários e escreva também o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja oração. Curta este vídeo
Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem precisa reconhecer que Deus talvez já esteja chamando em silêncio.